importante é ter saúde. E aqui nós aprendemos que saúde está em todos os níveis, em todos os campos. Além do físico, além do mental, além do emocional e além do espiritual. E hoje nós vamos aprender muitas coisas com uma médica e espírita. E se você está interessado nesse tema, conhece pessoas que também se interessam e querem aprender com esse tema, vão aprender conosco, por favor, chamem todos e também compartilhe. Nós estamos nas redes sociais e também na TV in.tv.br. Olá, sou Patrícia Vilafaña, sou dentista e homeopata. E hoje eu tenho a honra de receber a doutora Kátia, que é médica e espírita. E nós vamos falar sobre medicina e espiritualidade. Seja bem-vinda. Ô, Patrícia, obrigada. É um prazer estar aqui com você, né? Falando para esses ouvintes maravilhosos de um tema tão interessante, né? Como é a medicina, né, e a espiritualidade, né? Porque hoje é completamente ligado esse tema. Você abrir esse espaço aqui no teu canal, no teu programa, é muito interessante, muito bom. Muito obrigada, a gente vai aprender bastante coisa. Doutora, por favor, se apresente para quem não conhece. Meu nome é Kátia, né? Kátia Santos, eu sou médica e também sou espírita, né? Já estou há mais de 8 anos seguindo a doutrina espírita, estudando bastante. Participo de um centro, o Centro Espírita Paz e Amor aqui em Americana, desde que cheguei, né? Como vê, eu não sou daqui, eu sou de fora, eu sou de Recife, mas adotei aqui o estado de São Paulo e essa cidade maravilhosa. Muito bem, então como espírita segue a linha de Kardec. Exatamente, eu sigo a linha de Kardec. Então vamos lá, e Kardec fala muito sobre a prece também. Qual é o objetivo, a função, a ação da prece nas pessoas para ter saúde e que também pode influenciar na doença? Olha, a prece é o instrumento mais divino, né, que eu sempre falo, que Deus deu a nós que estamos aqui encarnados, né? Através da prece, a gente consegue, né, a gente não só agradece a Deus por tudo de bom que Ele dá, né, mas a gente louva a Ele, é a hora que a gente canta, a gente agradece, né, entra em comunhão com Ele, e também a hora que a gente faz os nossos pedidos, né, pedidos que devem ser justos e não pedidos, né, que não têm muita justificativa, né, quero conseguir isso, eu quero aquilo. Não, a gente sempre tem de pedir coisas justas, pedir paciência, benevolência, resignação, a melhoria de uma doença ou a melhoria daquele sofrimento, né. Então a prece é um instrumento muito maravilhoso que a gente pode se utilizar dele em todo o tempo, em toda hora, orando, desde que você esteja imerso, né, naquela vibe ali, né, naquele mundo espiritual, né, em contato com Deus, sempre em sintonia. Então a gente sempre deve estar usando a prece. Por que, Patrícia? A prece na doença aí que você está dizendo, às vezes a gente está com um parente hospitalizado, né? Então a gente deve rezar como? Pedir como para aquele parente? A prece vai curar ou não vai curar? Isso é assim, a gente deve rezar, orar lá, né? Orar de todo o coração, do fundo do seu coração, né? Entrando em sintonia, de preferência no local calmo e tranquilo, e pedir por aquele enfermo, ou pedir para você que está doente também, né? Para que Deus dê força para você, dê paciência, dê resignação, para que suporte aquela prova, porque uma doença é uma prova que nós passamos nesse mundo. A doença faz parte do nosso planeta. Então, a gente precisa suportar sem reclamar, sem dizendo, ai, estou doente, Deus não existe, Deus esqueceu de mim. Deus não esquece de ninguém. Ele está aqui conosco. Aí, como a gente passa por esse mundo e vem para provas, é importante que a gente peça, porque a gente sofre com a doença, né? A gente sofre com a perda. Então, ele vai minimizar. E lembre, todas as preces, Patrícia, são atendidas. Pode ser que não sejam atendidas no que a gente queira, mas elas são atendidas e vem a resposta, né? Então a gente, mas não veio a conformação, né? Veio, se a gente um parente lá está sofrendo e a gente ora por ele, não é? Ele vai sentir uma calma, minimizar aquele sofrimento dele. Então a prece é maravilhosa.
Muito bem. A prece sincera, né? A prece verdadeira que sai do fundo do coração, né? E no nosso corpo, como que a prece atua? Olha, a prece é tão magnífica, além de atrair os bons espíritos, né, que vêm, né, no nosso auxílio, né, a prece é um pedido, né, então ela libera substâncias, né, aumenta a melatonina, eu vou até anotar aqui algumas coisas para não esquecer, para que o ouvinte não esqueça nenhum detalhezinho que é importante, né, diminui o cortisol, a adrenalina, aumenta a resposta imune, aumenta a ocitocina, né, existem estudos desde a década de 70 nos Estados Unidos, né, que me mostram a ação da prece, que os doentes melhoravam. Então, através dessas liberações hormonais, de substâncias, então a gente vai melhorando o nosso ânimo, né? Nós vamos ficando com humor melhor, mais alta concentração, é tudo de bom a prece. A gente deveria viver em oração, né, para poder passar por essas provações da vida. Sim, a prece é um estado de ser também, né? O Dr. Hammer, que é um médico alemão falecido, ele tinha uma música no hospital dele, né? Se colocar no YouTube, música original de Dr. Hammer, ele constatou, isso foi realmente cientificamente comprovado, que as pessoas que ouviam aquela música e estavam em prece, elas tinham uma alta... o índice de alta era muito maior do que aquelas que não estavam em prece e não ouviam música. Exatamente. Nos Estados Unidos se faz muito esses estudos. E, como ele disse, desde a década de 70, você tem respostas maravilhosas com a prece. Quem melhora, quem escuta a prece, ele melhora muito. Sim. Eu dou até um exemplo, no caso do meu avô, que estava doente. Eu, na época, eu era uma adolescente, e comecei a orar. E naquele momento de oração, ele estava lá meio perturbado, no hospital, ele melhorou, ele abriu os olhos e fechou. Então veja como isso é importante. De uma jovem, veja, um adolescente que ainda não sabia da profundidade de uma prece, mas que estava orando de coração. Sim. E falando em prece, quando a gente faz a prece, a gente sempre tem um copo d'água perto, né? Qual é a ação da água fluidificada, aquela água que a gente faz uma prece? Qual é a ação dessa água no corpo de uma pessoa enferma? Olha, é outro tratamento também. Do mesmo modo que a prece, esse instrumento, né, que nos ajuda, a água fluidificada também é um instrumento, é um tratamento que a espiritualidade nos dá para poder diminuir, né, algumas doenças, harmonizar o nosso corpo, porque nós somos formados basicamente de água. Então, aquela água que a gente toma, o que significa fluidificar a água, né? A espiritualidade vem, né? Não importa se você está em casa ou aquela água que você está no centro espírita, a gente não dá um copinho de água fluidificada, né? Só olha, é uma água para você tomar. A espiritualidade coloca fluidos ali dentro, né? A gente não vê, mas está lá, e eles modificam a composição dos átomos da água. Ele, por exemplo, é H2O, vai ficar com átomos ali, átomos espirituais naquela água, e ali, aquilo é um remédio para a gente, tá? Sim. E pode ser um remédio de aspecto geral, que melhora a força espiritual, melhora os fluidos, e também pode ser, Patrícia, um tratamento específico, né? Então, é por isso que é importante você chegar, né, você ter uma pessoa hospitalizada, você em casa, ou você dormir mesmo em casa, botar sempre um copinho de água, fazer uma oração e pedir para que a espiritualidade fluidifique aquela água, porque ela vai fluidificar e você toma de manhã. E aquele doente enfermo, ele vai também tomar aquela água fluidificada com medicamentos específicos posto pela espiritualidade, e aquele remédio vai atuar nos órgãos que ele precisa, e também vai melhorar os fluidos, porque nós temos o fluido vital em nós. Sim. Então, a água, que até nós temos uma água aqui, né, quando ela é fluidificada, ela é um complemento de tratamento muito bom, né? Lembrando sempre que a gente tem que fazer isso em conjunto com todo o tratamento médico, independente se a gente está enfermo. A gente precisa fazer os tratamentos médicos, porque os médicos, os profissionais de saúde, os cientistas foram iluminados por Deus para que fizessem, né, as descobertas, né, de medicamentos, os melhores tratamentos, eles foram iluminados por Deus. Então, aquele é um tratamento que Deus manda para curar as doenças do corpo, e também Deus manda através
das diversas religiões, informações para que a gente trate também as doenças espirituais. Sim. Sobre a água fluidificada, tem um trabalho, uma pesquisa muito bonito, isso você pega na internet, e tem muito no YouTube também, sobre o Masaru Emoto, um japonês que fez um estudo sobre a água. Ele falava palavras bonitas na água, ele congelava essa água e ele olhava no microscópio. E essa molécula da água fazia desenhos que pareciam joias. E isso está disponível na internet. Masaru Emoto. Fica a dica para ver. Exatamente. Isso é um processo que a gente chama de magnetização. Isso. Tem uma parábola das bodas de Canaã, né, que você vê lá, se você for lá, as parábolas de Jesus, foi a primeira parábola, os primeiros milagres de Jesus foi esse daí, que ele fez numa festa, faltava o vinho, e o que é que ele fez? Ele pega a mãe dele, a Maria, pede, diz que está faltando o vinho, e o que é que ele faz? Ele pega, transforma a água em vinho. Então, ele magnetizou ali, e com o poder que Jesus tinha, ele troca, ele manipula essas moléculas d'água, que na época eram considerados milagres, mas hoje sabe que era o poder de magnetização que ele tinha de transformar aquela molécula. Não é? Então, isso daí, e muda mesmo, são átomos espirituais. E esse caso que você falou, né, esse profissional, ele está abençoado pela espiritualidade, iluminando ele também para que ele transforme, ele vai com suas mãos, magnetiza e a espiritualidade junto está atuando sobre ele. Perfeito. Olha quanta coisa que a gente aprende e também a gente pode fazer em casa também, né? Fluidificar a água antes de dormir. No próximo bloco nós vamos aprender mais coisas, vamos falar sobre o passe e vamos aprender mais sobre a espiritualidade dentro da medicina, dentro da saúde e também na doença. Já voltamos. O verdadeiro luxo está no que se sente, no que acolhe, no que permanece. Na Senhor Immobile, cada ambiente é planejado para refletir você, com design inteligente, automação e cuidado em cada detalhe. E com exclusividade, somos os únicos na região a trabalhar com o Corian, um material que transforma possibilidades em elegância duradoura, beleza que acolhe, qualidade que permanece. Senhor Immobile, ambientes planejados. O estúdio de podcast da TV IN agora está disponível para locação. Os equipamentos mais modernos, estúdio climatizado, tecnologia de ponta e uma equipe altamente preparada para cuidar do seu conteúdo. Venha transformar sua ideia em conteúdo com a gente. Acesse www.tvin.tv.br/podcast e saiba mais. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também! Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Oi, eu sou a Berna, música e agora apresentadora aqui da TVI. Apertem o cinto, venham comigo e deixem-se levar pelo som, pelas emoções e pela energia vibrante que só a música pode proporcionar. Temos um encontro marcado todo sábado às 17 horas, com reprise no domingo no mesmo horário. Espero você aqui na TVI. Este é o seu espaço, o seu palco, é o seu cenário musical. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste.
Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Estamos de volta no nosso segundo bloco e agora nós vamos aprender mais sobre medicina e espiritualidade com a doutora Kátia. Kátia, fala pra gente, explica pra gente como o passe atua no nosso corpo, qual é a ação do passe no nosso corpo e o que acontece? Olha, o passe também é um outro tratamento, né, espiritual, né, que quase todas as casas espíritas têm, né? E o passe, ele tem uma ação também muito importante, porque você vai transmitir fluidos do seu corpo, porque nós temos fluidos vitais, sabe, Patrícia, que dentro do nosso corpo nós temos os fluidos vitais, é o que mantém a gente viva. E a gente pode transferir um pouco desses fluidos para quem está precisando. Então, o passe espiritual, no caso, o passe espiritual, ele vem com a participação do espírito. Então, vem um espírito, imagine um espírito aqui, ele passa para mim o fluido dele e junta com o meu fluido, né, de encarnado aqui, que estou viva, e passo para a pessoa que está precisando. Então, o passe, ele entra, essa energia, ela vai entrando, ela primeiro vai pelo perispírito da gente, né, que é uma parte que liga, é uma parte semimaterial que liga o espírito ao corpo, depois ele entra dentro do nosso corpo e vai, esse fluido, né, que é o verdadeiro tratamento também, remédio, ele vai, do mesmo modo que a água fluidificada, ele vai para órgãos que estão precisando. Agora, é importante saber que não é todo mundo, tá, Patrícia, que vai poder aplicar o passe. Você tem de saber sobre o passe, você tem de estudar para saber isso, você tem de saber quando pode, quando não pode. A contraindicação não há. A contraindicação, assim, todo mundo pode receber. Agora, quem aplica o passe, tem de ser pessoas que saibam, tem certas pessoas que não podem aplicar, certo? Porque, por exemplo, uma pessoa que fuma muito, ela não pode aplicar passe. Ou então a pessoa que bebe demais, não pode. Mas vamos supor, chega no centro, a pessoa que tem uma pessoa necessitada e está precisando receber um passe. Não tem ninguém para aplicar o passe. A gente vai deixar de assistir aquela pessoa? Não, vai. Mesmo aquela pessoa que fuma, aquele médium passista que a gente fala, ele pode aplicar o passe. Mas se tiver outro que não fuma, a gente vai colocar o que não fuma, tá? Então tem de ter esse cuidado, porque isso pode alterar um pouco a qualidade, né? E uma coisa do médium passista é a sua transformação moral. Então, o médium passista, ele tem uma responsabilidade muito grande. É por isso que a gente precisa ter consciência que não é todo mundo que pode aplicar passe. Por isso que a Casa Espírita, todas as casas espíritas capacitam muito os médios que estão lá, para poder eles fazerem todo esse trabalho adequadamente. Porque aí entra a reforma íntima, não é? A evolução, o crescimento e também a própria reforma da pessoa ter uma conduta não só física, mas moral, ética, mental, emocional e mais equilibrada, não é? Exatamente, porque a pessoa precisa, é como se fosse assim, nós somos uma passagem, nós estamos passando nosso fluido, mas o espírito, ele está utilizando o nosso corpo para passar aquelas energias e do nosso corpo vai para a pessoa que precisa do passe. Então, quanto mais purificado, né, eu sempre digo assim, com a vibe melhor, né, aí esse fluido passa mais fácil, né? É feito uma estrada que está limpa, o carro vai e corre mais rápido, né? Mas se a estrada está cheia de buraco, ele vai mais difícil, pode furar um pneu, né? E não chega tão bem. Então é importante que o médium passista seja isso. Você pode, vamos supor, você vai, a gente recebe muito, por exemplo, pessoas que estão enfermas em casa, no hospital, pode receber passe à distância? Pode, o passe não precisa ser, né, sempre com as mãos em cima, não. O passe, a gente
tente se concentrar naquela pessoa que está precisando. Se ela estiver próxima, nós podemos até lavar as nossas mãos, mas se quiser, não precisa lavar as mãos, tá? Porque é a nossa vontade e o desejo de fazer o bem àquela pessoa que vai passar aquele fluido. Agora, se você vai no hospital e tem às vezes acontece, né, e vai uma pessoa espírita, quer um passe no hospital, tem de ter um ambiente adequado. Aí você chega no hospital, tá aquela confusão, o enfermo tá lá e entra gente, tem as visitas, pede para sair, um pouquinho, dá licença que nós vamos fazer um tratamento espiritual, né, que é o passe, pede para sair, deixa o ambiente calmo, o passista, que é o médico passista, ele entra em oração, e aí, entrando em oração com vontade, né, e a pessoa também precisa querer receber o passe. Sim. Né? Então, aí, de posse desse conjunto, né, do passista adequado, de um ambiente adequado, aí a pessoa querendo também aquele passe, aí vai o passe mais efetivo. Entendi. E como o médico e a equipe de saúde deveria lidar com esses pacientes que estão com uma doença de moderada a grave até ao terminal? Olha, isso daí é uma coisa assim extremamente importante, Patrícia, porque o paciente que está em estado terminal ali na UTI, não é? Ou então o paciente que está em casa e que tem aquela UTI móvel, aquela que vai em casa. Então, o que dizer a este paciente? Né? Quando ele já não tem mais a expectativa, ele está consciente de que ele vai desencarnar, não é? Então, se ele é um paciente que acredita dentro da doutrina, se ele acredita que tem uma vida após a morte, mas ele está com medo, porque todo mundo fica com medo, né? Como é que vai ser minha passagem? Vou sentir dor? Não? Como é que vai ser isso? Né? Então, toda a equipe de saúde, primeiro, ela tem que fazer oração, porque veja, você está na UTI, às vezes a UTI está um verdadeiro caos, a gente teve esse momento na epidemia do Covid, não é? Mas às vezes está mais tranquila, e tem pacientes terminais. Então, ao invés de você ficar lá só na parte burocrática, introduza isso na sua terapêutica, fazer uma oração. Pergunta à família, né, se pode fazer uma oração, né, porque às vezes a família não permite, né, você pode orar para aquele paciente que está lá. Faz uma oração, né, uma oração. E como é que é a oração? Pedindo, conversando. Oração é uma conversa com Deus, tá certo? Então vai conversa com Deus, pedindo para ajudar aquele espírito que está ali, irmão que está em estado terminal, para que ele não sofra tanto, não é? Pedindo para que o irmão estará escutando, dizendo a ele que a passagem está tranquila, que a espiritualidade amiga está esperando por ele, né? Dizendo que a passagem, que ele vai fechar os olhos e quando ele abrir, vai ter vários irmãos lá, esperando por ele no outro mundo, irmãos que há tantos anos atrás deixaram, né, ficaram tristes porque eles encarnaram. Então a equipe médica ela tem que fazer isso. Aí eu sempre digo assim, e se o paciente, né, for materialista, não acreditar em nada, né, mas você conversa com ele, acalma ele, né, vamos respeitar aquele paciente, né, então você respeita ele e fala assim, eu sempre digo assim, conversa com ele, diz, olha, eu sei que você não acredita, né? Você não acredita numa vida após a morte, mas olha, tantas religiões, todas as religiões e crenças falam disso, não é possível que isso não seja verdade. Mas, de qualquer forma, te acalma, a gente está aqui te apoiando, tua família está te apoiando, né? Fique em paz, nós estamos orando por você, né? Porque ó, toda vez, na hora da morte, o mais materialista, né, lembra daquela chama, a sua centelha divina está lá. E ele entra em contato com a espiritualidade. E ele vê que tem algo diferente. E nesse algo diferente que todos veem, é aí que a gente, na oração, que a equipe de saúde falando isso, a pessoa se acalma. Sim. Sabe? Então é importante ter todo esse trabalho da equipe de saúde, de orar mesmo, de chegar lá junto ao paciente e orar, sempre pedindo autorização da família, né? Porque às vezes a família não quer. Não vai orar, não. Ora para que ele se acalme e para que os espíritos amigos ajudem ele. Sim. A oração, no meu ponto de vista, não tem religião. E a gente pode fazer isso tanto dentro do hospital como fora do hospital. A oração é sempre bem-vinda, né? Orar e agir. Para mim, é o significado da oração. Viver em oração. Orar, falar, né? Falar boas palavras e agir conforme essas boas palavras. Isso já é uma oração.
E também tem o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, é um grande médico da USP, que ele dá cursos sobre neuroespiritualidade, psiconeuroespiritualidade, ele fala muito da medicina da espiritualidade na faculdade da USP mesmo. Então, a medicina já está muito integrada com essa parte da espiritualidade, não é, doutora? Exatamente. Existem muitos, né, profissionais, cientistas que eles estão se deparando com situações que você já não consegue mais explicar só uma vida após a morte, só algo espiritual, é que vai justificar certas situações, né? Quantos pacientes, né, que têm aquelas experiências de quase morte, e os médicos não sabem dizer, porque são inúmeros que têm, chegam dizendo a mesma coisa, não é? Como é que você pode, diante disso, não crer? Precisa-se ter estudos, graças a Deus, que ao longo de todo o mundo você tem vários estudos que provam, né, que existe um outro mundo espiritual, né? E existem dimensões, né, que na verdade nós convivemos diariamente com essas duas dimensões. Enquanto estamos acordados, estamos nessa dimensão. Quando dormimos, a gente sai espiritualmente do corpo e vai para outra dimensão, né? Apenas não lembramos, por uma questão de proteção, por uma série de motivos, Deus não permite isso, né? Mas isso aí é importante, e aí a medicina está evoluindo nisso. Eu não estou dizendo a medicina, a ciência está evoluindo nisso, né? Porque não tem como não evoluir. Porque tem muita casuística, né? Tem muitos relatos de EQM, né? Que é a experiência quase morte. Então, nos Estados Unidos, eles estão mais avançados com esses estudos e comprovando cientificamente que é real. Essas experiências foram reais. Pessoas do mundo inteiro, em várias partes do mundo, relatam a mesma situação. Exatamente. Essas experiências de quase morte é uma das situações que comprovam que existe uma vida após a morte. Né? Existem várias, existem os médios videntes, né, que eles estão comprovando aí, vendo, né, em vários países a mesma coisa, às vezes veem vultos, não é? E aí você tem de acreditar que tem outra coisa, e utilizar isso e saber que a espiritualidade está nos ajudando sempre. Agora, como você falou um tempo aí, um pouquinho antes, né, tudo precisa, assim, agora de tudo mais importante, é a nossa reforma íntima. Né? A nossa reforma íntima, que a medicina fala muito disso, né? De que a gente esteja bem, tranquilo, em paz conosco, para que a gente não adoeça, né? Porque, veja, é importante isso, agora saber que vamos adoecer, né? Saber que vamos adoecer porque temos um planejamento reencarnatório prévio. Antes de vir aqui, a gente tem um planejamento mais ou menos básico, não é? Então, a gente vai ter certas coisas que a gente vai ter de passar por aqui, mas as doenças mesmo, a nossa melhoria espiritual é extremamente importante. Eu digo, é sempre uma escadinha, né? É sempre uma escadinha que a gente tem de subir para chegar e ir melhorando. É difícil, mas conseguimos. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. E é um assunto bem grande. Vai ficar para o próximo bloco. No próximo bloco, vamos falar sobre reforma íntima e a caridade. Até já! A TVIN chegou na Soul TV. Isso mesmo, agora você tem mais uma forma de acompanhar a programação da TVIN. Estamos transmitindo pelo canal 140 do aplicativo da Soul TV. Acesse a loja de aplicativos da sua Smart TV e baixe o aplicativo da Soul TV, também disponível para dispositivos Android, iOS e através do site www.soultv.com.br. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta.
Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Dropzando na TV é um programa que mergulha na cultura musical dos anos 90 e 2000. Nós trazemos clipes, bastidores e muitas curiosidades da época. Eu encontro vocês todo sábado às 16 horas aqui na TV Interior, com reprise no domingo no mesmo horário. Cansado de se sentir sobrecarregado? Sonha em mudar de vida com a aprovação em um concurso público? A plataforma 1000 Concursos é a sua plataforma completa de cursos online, feita sob medida para quem busca a tão sonhada vaga no serviço público. Com videoaulas de alta qualidade, milhares de questões para praticar e materiais de apoio exclusivos, você terá tudo o que precisa para dominar o conteúdo e conquistar seus objetivos. Não perca mais tempo. Invista no seu futuro com a 1000 Concursos. Olá, eu sou a Michele Piccone. Venho aqui convidar a todos vocês a assistirem o meu programa Semeando Conexões aqui na TV IN, toda quinta-feira às 22 horas e toda segunda, que tem reprise às 21 horas. Gente, o programa Semeando Conexões está recheado de convidados contando suas histórias de vida. Na TV IN, programa Semeando Conexões, quinta-feira às 22 horas comigo. Não percam, vem assistir. Estamos de volta ao nosso terceiro bloco e agora a gente vai continuar falando sobre a reforma íntima e também sobre a caridade. Fala um pouquinho para nós, como que a reforma íntima e a caridade atuam na saúde da pessoa? A reforma íntima e a caridade, elas atuam assim praticamente em conjunto, né? Porque você se reformar intimamente, né, pressupõe também você começar a fazer caridade, porque a gente pensa que caridade é só a coisa material, é dar o dinheiro. Não, esse é o mais fácil, né? A caridade é a própria reforma íntima que você está fazendo. É você se tornar benevolente, perdoar, né? É você amar o próximo, sabe? Então é você ser condescendente, ter tolerância com as pessoas, ter boa vontade. Então você criar essas virtudes dentro de você, você está se melhorando. Então você está se reformando intimamente. E aí você vai gerar o quê? Uma vibe boa para você. Então, para o ouvinte, isso daí é extremamente importante. A gente tem um dos pilares do espiritismo, fora da caridade não há salvação, né? E isso, a caridade, ela faz mais bem a você do que a quem é ajudado, né? A gente diz, a gente tem muita sopa, não é? Muita gente ajudando e trabalhando na sopa. É perfeito, é lindo, isso é caridade. Então, às vezes, agora, uma caridade maravilhosa que você faz no movimento da sopa, Patrícia, não é só ir lá fazer a sopa, vai conversar com quem está recebendo a sopa, sabe? Ali sim, porque todo mundo, aquelas pessoas ali são carentes, elas querem ser ouvidas. Então, a caridade de você estar dando não só do seu tempo de fazer, cortar as verduras e preparar, mas estar escutando o sofrimento delas. Então, por isso que a gente coloca como um pilar, a doutrina espírita coloca como um dos pilares essenciais, porque a gente aí não vai, né, reduz, a gente pode adoecer, certo? Tem, porque isso aí vem de planejamentos pretéritos, se a gente tiver de ter tais doença, né? Mas é importante que a gente vai se melhorando, vai subindo aquele degrauzinho que eu falei, né? Então, isso daí, né, com a vibe melhor, e bate exatamente o que a medicina diz, você tem de estar bem, né, feliz, alegre, né? Porque uma pessoa que se põe de egoísmo, de inveja,
né, dos outros, de orgulho, essa pessoa está se adoecendo. Uma pessoa que é invejosa, né, ela se adoece, não é nem o outro, é a si próprio. Então ela está se matando, ela está se adoecendo. Né? Então é importante, né, sempre pensar a caridade como um grande pilar da nossa evolução espiritual. Sim. Quando a gente adoece, a nossa frequência, ela abaixa. Tem uma escala chamada escala de Hawkins. E essa escala, ela fala, também ali está escrito a caridade. A caridade é uma das mais altas. Então, quando a gente entra nessa frequência mais alta, a nossa saúde também aumenta. Exatamente. A gente tem uma melhoria da imunidade, as pessoas que fazem caridade, elas têm um aumento, um bem-estar, aumento do cortisol até por 4 horas. Não é? A alegria de quem faz uma caridade é muito grande. Né? É uma satisfação, a liberação de hormônios aí, que dão satisfação para você. Então, você tem de agradecer até aquele outro do qual você fez a caridade, porque ele é que está lhe ajudando, sabe? Então ele está até lhe proporcionando a diminuir as doenças que porventura você venha porque você não se tentou melhorar espiritualmente. Sim, a caridade também é um abraço. O abraço não é aquela que libera ocitocina? Olha, o abraço é muito lindo. Eu sou uma pessoa que abraça muita gente. Que gostoso. É muito gostoso. E quantas pessoas só querem um abraço? Você vai num idoso, né? Os idosos são muito carentes, né? E ele só quer um abraço, né? Ele vai se sentir querido. E é tão simples, é só um abraço. Né? Você não precisa dar dinheiro para as pessoas. Às vezes, lógico, a caridade material, para quem está com fome, ela precisa, né, daquela comida, daquele dinheiro. Mas ela precisa da conversa, do olhar no olho, sabe? Isso daí é muito importante. Um abraço. O que é que custa um abraço? Sim, é verdade. A doutora falando isso, essa semana eu vi uma doutora psiquiatra, falando sobre a caridade. E ela foi num orfanato e ela queria levar brinquedos, fraldas e alimento, leite, né, em pó. E a diretora desse orfanato falou assim, não, a gente não tem mais lugar para colocar brinquedo, fralda e alimento. O que nós precisamos é colo. As crianças estão pedindo colo e nós não temos funcionários suficientes para dar colo para todas as crianças. Mas elas tinham brinquedo, alimento, fralda, estavam todas bem cuidadas, mas não tinha colo. Pois é, isso é tão grave, né? Porque aí você vê, se você chega e se predispõe a ir lá dar um colo, segurar um neném, as crianças adoecem e podem desenvolver até patologias mentais, porque na tenra infância ela não teve abraço, ela não teve um beijo, um colo, um senso de proteção. E veja, é tão pouco, é só um abraço, você vai lá uma vez por dia, dá um passeio, né, se for perto da sua casa, não estou dizendo nas grandes capitais, que é tudo muito distante, mas numa cidade menor, em que você tem essa possibilidade, vai lá dar um abraço naquele bebê, né? Hoje aqui no Brasil, a gente, graças a Deus, né, as creches, as pessoas voltam, mas às vezes o neném fica o dia todinho lá sozinho, querendo um abracinho e não tem, né? Então, é tão pouco. Né? E tão muito para quem está recebendo, e você chegar lá e fazer uma ação caridosa, não tem ninguém, Patrícia, que eu conheço muita gente que faz ação de caridade, não tem ninguém que não diga que ficou feliz por estar lá naquele ambiente ajudando alguém. É verdade, a gente recebe mais do que dá. Não é Exatamente. verdade? E a doutora falou sobre a parte mental. E o que as crises mentais, né, as doenças mentais e as crises epiléticas, a medicina fala sobre a espiritualidade? Olha, é o seguinte, as doenças mentais, elas podem ter raízes atuais. A pessoa entrou num processo tão doentio aqui nessa vida, né, que ela pode se adoecer, né, mas pode ser que não seja. Pode ser de planejamentos reencarnatórios, ela, né, por lesões que ela fez em outras vidas passadas, e ela chega e lesiona, né, o seu perispírito, lesiona a sua mente e desenvolve essas patologias mentais. Então é importante que seja tratado em termos médicos para ver o que é que ela tem, né, por algum motivo, ou vindo de vidas passadas, ou vindo agora, tem de ser tratado
por um psiquiatra, um profissional adequado, tomar as medicações e também fazer o tratamento espiritual conjunto, né, através de passes, de orações, né, porque a gente sabe que pode ter, essas patologias podem ter influência de espíritos, irmãos nossos inferiores, né, que ainda não evoluíram tanto, né, que estão assim, carregados de ódio e que a gente chama de obsessores, que podem pegar essas pessoas que estão doentes e assediar, ficar em cima dessas pessoas, piorando seus quadros. Né? Então, isso é importante que a gente tenha consciência, né, que essas patologias, né, podem ter também, né, tem um componente espiritual e por isso precisam ser tratadas. Né? É importante, né, você ver que tanto os hospitais psiquiátricos, quando eles começaram a ser fundados aqui no Brasil, eram espíritas que construíram. Nós temos o Ceará aqui em Americana, que foi até o Centro Paz e Amor, uma das pessoas que caminhou e fez a construção desse centro. Né? E no Brasil, como vários, foi a mesma coisa, porque a gente sabe do grande componente espiritual que carrega, que vem com essas doenças psiquiátricas, mas precisa tomar, como adoecer o corpo e a mente, precisa tomar os medicamentos que os psiquiatras falam, sabe? Sim. Diferenciar, né, um componente químico, corporal, físico, e também o espiritual, né? Cada coisa tem o seu devido tratamento e todos complementam um e o outro, não é? Exatamente. E as crises epilépticas que você falou, tem essa mesma questão, né? Se você tem um foco epiléptico ali, né, a pessoa também, é o que a gente chama de uma expiação, ou uma prova mesmo, não, a pessoa veio com esse problema, essa doença, veio por causas passadas, então adoeceu. Ou também tem de separar para ver se não são focos epilépticos decorrentes de causas atuais, causas orgânicas, né, que tem doenças que levam a isso, para separar do mesmo e fazer o tratamento adequado. Né? E todas as condutas medicamentosas, hoje os medicamentos para epilepsias aliviam, não vão curar, né? Porque tudo tem motivo, independente da causa orgânica, você pode curar. Se for uma causa espiritual, não, ele vai passar por aquilo, não é? E vai ter de tomar as medicações, né? Pode melhorar, a gente não sabe, espiritualmente pode, né? Às vezes a pessoa vem com dívidas de vidas passadas grandes, né? Mas um gesto de amor, se a pessoa foi tão boa nessa vida, né? Então, vamos supor que ela tinha de perder um braço, a gente se coloca, mas ela foi tão boa nessa vida, que é só perder um dedinho, né? Um gesto de amor cobre milhões, né, de pecados. E Deus é muito justo e bom. Não é? Então, se a pessoa, né, foi tão boa, então certas doenças, é feito um câncer, né, que seria um câncer grave, mas a pessoa foi tão boa, não teve doença nem nada, aí a espiritualidade ameniza isso, diminuindo a gravidade do câncer. O merecimento é tudo, O né? merecimento é tudo. O merecimento e também a própria disciplina da pessoa de ter uma conduta saudável, de alimentação, exercício físico, não é? Isso também é uma reforma íntima. Exatamente, porque a pessoa tem como é que são os verdadeiros vícios, né? Quando a gente não se controla, come errado, bebe, fuma, vícios sexuais, né? Vícios de todos os esportes, são as paixões inferiores, né, que a gente chama. Isso aí também pode piorar, né? A gente tem que lutar contra essas paixões. Sabe? Isso é muito importante. Eu sei que certos vícios, por exemplo, a nicotina, né, o álcool, ele às vezes acalma. Você vive num ambiente tão tenso que o álcool é a única coisa que lhe acalma, ou o cigarro lhe acalma. Mas é importante que você sabe, né, que aquilo te faz mal. Né, que todo mundo que está aí para dizer que leva câncer, tudo, e a pessoa não consegue. Mas é importante, ouvinte, que você que está aí se esforce, procure um auxílio médico, existem tratamentos para isso. Né? Porque isso aí é um fator importante para o seu crescimento espiritual, para o seu mérito. E eu sei, eu sinto a sua dor, eu sinto o seu sofrimento de quem quer parar de fumar ou quem quer parar de beber, né, e não consegue. Mas existe tratamento para isso. A medicina está lá toda, tem uma equipe de saúde pronta para lhe ajudar. Né? Perfeito, doutora. No próximo bloco nós vamos falar sobre câncer e doenças de nascença. Até já! O verdadeiro luxo está no que se sente, no que acolhe, no que permanece. Na Senhor Imóvel,
cada ambiente é planejado para refletir você. Com design inteligente, automação e cuidado em cada detalhe. E com exclusividade, somos os únicos na região a trabalhar com o Corian, um material que transforma possibilidades em elegância duradoura. Beleza que acolhe, qualidade que permanece. Senhor Imóvel, ambientes planejados. O estúdio de podcast da TV IN agora está disponível para locação. Os equipamentos mais modernos, estúdio climatizado, tecnologia de ponta e uma equipe altamente preparada para cuidar do seu conteúdo. Venha transformar sua ideia em conteúdo com a gente. Acesse www.tvin.tv.br/podcast e saiba mais. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também! Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Oi, eu sou a Berna, música e agora apresentadora aqui da TVI. Apertem o cinto, venham comigo e deixem-se levar pelo som, pelas emoções e pela energia vibrante que só a música pode proporcionar. Temos um encontro marcado todo sábado às 17 horas, com reprise no domingo no mesmo horário. Espero você aqui na TVI. Este é o seu espaço, o seu palco, é o seu cenário musical. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Chegamos ao nosso último bloco e nós vamos falar com coisas um pouco tristes, são tristes, como o câncer e as doenças de nascença. Doutora, na medicina e na espiritualidade, qual é o ponto de vista da pessoa ter um câncer e nascer com uma doença específica? Olha, isso está tudo relacionado, Patrícia, à questão de vidas. A doença de nascença, né? São causas pretéritas, né? De vidas passadas. Então, ela trouxe isso, né? Como uma possibilidade de regeneração. Porque, olha, eu sei que é triste a doença de nascença, mas isso é uma bênção que Deus dá, porque aquela doença vai trazer muito aprendizado, não só para a pessoa que está doente, mas para a família que está envolvida. Porque aquela família, junto com aquela pessoa que está doente, aquela criança, ela, em algum momento, nessas vidas passadas, ela ocasionou sofrimentos, né, que precisam ser reparados, né, e aí veio com aquela criança que está dentro desse processo de vidas passadas para poder resgatar. Agora, o câncer, especificamente, pode ser também decorrente disso, mas também pode ser decorrente de causas presentes, né, aquela pessoa que, infelizmente, a gente sabe que fuma demais, e tem um câncer de pulmão, porque a nicotina é cancerígena, tá? Aquelas pessoas que têm determinadas doenças,
né, e que extravasam, né, que pessoas estressadíssimas, né, que vivem uma angústia muito grande, aquelas pessoas podem se adoecer e não ter nada a ver com vidas passadas, tá? Então, a gente precisa ter noção disso, né, para poder guiar o tratamento. O tratamento sempre tem de ter o tratamento médico e o tratamento espiritual, que é necessário ser, né, para poder curar essa parte espiritual. Porque, olha, um corpo doente é porque tem um espírito doente. Sim. E precisamos tratar esse espírito, seja ele doente porque ele adoeceu-se nessa vida, ou porque ele se adoeceu de vidas passadas. Então, a gente precisa tratar esse espírito que está doente. Entendi. E também linkando e conectando a genética, a epigenética e todo esse fator espiritual. Exatamente, exatamente. Então, porque já tem todos esses fatores que corroboram e influenciam nessas doenças. Como também a ansiedade e a depressão. Olha, você falou agora do ponto interessante, ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão, a gente sabe que hoje está levando muito a suicídio, né? Isso hoje está quase uma epidemia mundial, né? E a gente decorre de quê? Espiritualmente, o que é que a gente acha em termos de espírito, o que é que são a causa disso? Primeiro, a ausência de Deus. Isso já é um processo crônico de séculos aí, a ausência de Deus, a ausência de fé. Quando você não tem fé numa vida futura, você não tem muito sentido na vida, começa a ficar ansioso. São jovens ansiosos. Uma família que hoje ninguém mais conversa, né? É o pai e a mãe, cada um no seu quarto, né? Filhos nos seus celulares, ninguém conversa, dá uma solidão muito grande. Né? O pessoal fala, e as famílias antigas? Elas também têm seus defeitos. Agora a gente trocou de defeito, resolveu um e apareceram outros. Casais que não se falam, cada um fica no seu canto, os filhos ali, então isso gera ansiedade e depressão. Né? Você também tem a tecnologia, que é maravilhosa, né? A tecnologia é espetacular, mas a tecnologia está levando uma automação muito grande, a gente fica naquela rotina, parece robô. A gente é o próprio robô. E aquilo gera uma angústia profunda, além da violência. A violência também gera ansiedade e depressão, a incerteza, né? Você não tem mais aquela segurança. E junto com a transição planetária. A transição planetária, né, que nós estamos passando de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Então, essa passagem, né, disso tem uma série de consequências, inclusive esse mundo de violência, muita gente de violência. Então, todos esses fatores levam, Patrícia, a muita ansiedade e depressão. Então, a noção espírita é a primeira coisa, o principal, fé. Ter fé em Deus, sabe? Ter fé que existe uma vida futura. Agora, é uma fé que é raciocinada. Não é aquela fé, não, eu tenho fé e fico parada. Não, é uma fé ativa, é aquela fé que age. É aquela fé que eu acredito e eu vou estudar para ver o que Deus está mandando eu fazer, o que a espiritualidade está mandando eu fazer. Todas as religiões, não importa da doutrina espírita, todas as religiões estão ali postas para que o ser humano chegue lá, né? Chegue lá numa igreja, num templo, não importa, então, eles estão lá para nos acolher, né? E para que a gente lá, né, de posse desse acolhimento, a gente desenvolva a nossa fé. Então, o primeiro tratamento é ter fé, uma fé raciocinada, que a gente raciocine, que a gente entenda e que a gente ative, que a gente vai fazer a caridade, ajudar o próximo, se transformar emocionalmente. Então, a primeira coisa é essa. Certo? A partir daí já vai melhorando, a gente já tem uma fé no futuro. E aí, a gente, dentro do possível, a gente vai atuando, né, a nível familiar, fazendo o evangelho do lar, né? Vamos sentar com os familiares, uma vezinha por semana, pelo menos, né? Vamos começar a orar com aquela família, pega um trecho da Bíblia, um trecho do evangelho, você que é islâmico, pega o Alcorão, quer dizer, cada um na sua crença. A gente, né, que é espírita, a gente pega o Evangelho de Kardec ou qualquer trecho que a gente acha e vai orar, vai ter fé, sabe? Porque ali está dando tudo, né? Eu sou, no caso da doutrina espírita, o Evangelho de Kardec, é coisa mais assim, que conforta o nosso coração de uma forma extremamente raciocinada. Então vamos tentar com os familiares, porque isso une a família e cria uma energia muito boa. Então, a partir daí, vai diminuindo a ansiedade, vai diminuindo a depressão, né? Mas nunca esquecer dos tratamentos com os médicos, porque se você adoeceu o seu corpo, tem de ser tratado com a medicina, junto com o tratamento espiritual, com a aguinha fluidificada,
com a oração, que é importante, né? E com os passos espirituais. Sim, porque foi no início nós falamos sobre a oração e a doutora explicou tudo o que a oração faz no nosso corpo. Exatamente, exatamente. Então, não é só a química do corpo que atua, também é a nossa reforma íntima, a nossa disciplina. Exatamente. Então, são esses conjuntos. Olha, você tem que fazer tudo isso em conjunto, não é? Estou ansioso, estou deprimido, né? Vou ter que procurar o lado espiritual e procurar o profissional, o médico, procurar o psicólogo. Né? Era importante que todo mundo procurasse um psicólogo, todos nós precisamos de um psicólogo. Pelo menos uma vez na vida, passar lá um ano fazendo uma análise, uma terapia, isso é extremamente importante, não é? Para poder refletir sobre os nossos processos internos e como somos, né? Verdade. Doutora, muito obrigada por toda essa explicação. A gentileza de ter vindo aqui, ter explicado para a gente aprendeu bastante coisa. Muito, muito, muito obrigada. Eu é que agradeço, espero ter contribuído a vocês. Sim. Né? E é um prazer, se tiver dúvidas, aí a gente tem um contato para tirar dúvidas, esclarecer. E que todos orem. Eu só queria passar essa mensagem. Orem. Entre em contato com a espiritualidade, você médicos, né, que tenham essa missão, vocês profissionais de saúde que têm essa missão, todos somos irmãos. Aquele profissional, aquelas pessoas que estão ali doentes, sofridas, são irmãos nossos. Então vamos orar por esses irmãos, né, vamos ajudá-los, né, para poder que assim, né, isso é uma caridade que nós fazemos para nós e para o próximo. Então é o que eu peço, orem por esses irmãos, atendam eles bem, né, com carinho, com amor, que são irmãos, né? A gente pode não estar próximo nessa vida, mas quem sabe numa vida passada formos próximos ou na futura. Então, é o que eu peço e tenho fé, né? Que a melhor coisa dessa vida, o presente que Deus dá, é a nossa fé, a centelha de amor e paz que está no nosso coração. Perfeito, doutora, muito obrigada. E aqui ficamos. E temos um agradecimento especial, além da doutora médica que veio aqui, ao Centro Espírita Paz e Amor, que a doutora faz parte, não é? E aqui ficamos. Orar, vigiar e agir, sobretudo agir. Agir no nosso corpo, no nosso campo físico, eu sempre repito, físico, mental, emocional, espiritual, epigenético, porque nós somos responsáveis pela nossa vida. E a nossa vida é intransferível. E aqui ficamos porque o importante é sempre ter saúde. Até a próxima!